Essa série de lives, elas são para apresentar um pouco do meu trabalho, da relação que eu tenho com os filmes, e me apresentar também para quem ainda não me conhece. Quem eu sou hoje? Hoje, eu estou caminhando para o 4º pós-doutorado, minha primeira formação em comunicação social, então adoro me comunicar, faz parte da minha vida, do meu processo, da minha missão de vida. Depois de 10 anos que eu havia me formado, eu fiz mestrado em motricidade humana, estudei psicologia na faculdade, entrei na parte de psicologia no mestrado, trabalhei com filmes como instrumento de reflexão com os públicos com quem eu trabalhava no mestrado, foi com um grupo de jovens de cerca de 9 anos, que era mais ou menos 5º ano. No doutorado, eu fiz na área de ecologia, eu vim dessa área de ecologia, e eu comecei eu testei, porque o trabalho que eu havia feito com os alunos foi muito bom, surpreendente, então eu testei com professores para saber se eles conseguiriam chegar onde eu cheguei, e depois disso eu parei por mais 10 anos, e voltei para o mestrado já para o pós-doutorado, já conhecendo a psicologia positiva. Eu conheci a psicologia positiva quando eu estava no mestrado, com um livro chamado Psicologia da Felicidade, do Mihaly Csikszentmihalyi, e depois eu me aprofundei no primeiro pós-doutorado, onde eu trabalhei, primeiro pós-doc, estados emocionais. Então, nesse momento, eu estava aproveitando todas as minhas experiências emocionais, tudo aquilo que eu havia experienciado no nosso grupo de meditação. Nós falamos bastante, né, da importância das experiências reais que acontecem em nossa vida, porque ler um livro, assistir um filme, fazer um curso que não te leva para aplicação prática não resolve nada, né? E então, lá na minha meninice, mas meninice mesmo, os filmes entraram na minha vida na sessão da tarde, dependendo da idade de algum de vocês, nem sei se existe sessão da tarde ainda, porque eu não vejo TV, eu assisti a sessão da tarde, e por coincidência, toda vez que era feriado, ou estava doente, ou não tinha aula por algum motivo, eu ficava, hoje eu vou assistir sessão da tarde, dava aquela sensação de liberdade, né? E por acaso estava passando sempre o mesmo filme, As 7 Faces do Dr. Lau. E eu usei isso, e eu falei, um dia eu já sabia, eu vou trabalhar com esse filme. Se eu for professora, eu vou passar esse filme para meus alunos. E foi o que eu fiz. Eu fiz exatamente isso e foi impressionante, mas impressionante mesmo, o resultado que nós obtivemos, a profundidade que essas crianças, as perguntas que eles faziam. E isso ficou na minha cabeça. Então, eu sempre gostei de ver filmes. Mais para frente, já no meu segundo relacionamento, houve um filme que marcou muito a minha vida, chamado Feitiço do Tempo. Ele falava da mudança de uma pessoa, que era um cara chato, por acaso ele também era ligado ao jornalismo, ele era um locutor desses que falam homem do tempo, né? E ele era muito chato. E ele foi passando por situações, e obrigada, querido. Então, essas experiências que ele vivia, elas se repetiam na vida dele, porque ele acorda no mesmo horário todos os dias, e ele não aguenta mais, então ele se suicida, ele maltrata as pessoas, e ele vai mudando. Cada vez que ele acorda, ele tentou de tudo, ele tentou se matar várias vezes, e ele acordava ali. Mas, a cada experiência que ele tinha, ele se melhorava, e isso eu não entendia nada. Nessa época, eu estava entrando no mestrado, então, foi uma vida de muitas experiências
refletindo, né? Refletindo muito, mais intuitivamente do que lendo. Claro que fazendo mestrado, fazendo doutorado e depois fazendo os pós-doutorados, a gente acaba interagindo com muita leitura, né? Mas essas leituras, essas experiências, essas possibilidades de percepção que os filmes nos dão, né, que os livros também nos dão, elas acabam nos transformando, mudando nossa forma de ver a vida, né? Outro filme que me marcou muito, isso já depois do doutorado, já quando eu estava fazendo o pós-doutorado, foi Lucy. E eu fiquei encantada, porque, assim, como pesquisadora, aquilo para mim foi transformador. E uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que, antes de eu entrar no doutorado, por conta de eu trabalhar, eu já estava, acho que eu estava entrando no doutorado, eu fui convidada por uma pessoa que leu a minha dissertação de mestrado, que era uma espécie de co-orientador, que era o próprio Marcos Sorrentino, e eu fui indicada para dar uma disciplina na USP, como eu vinha dessa área ambiental, chamada Educação Ambiental e Espiritualidade. Eu falei, mas o que eu vou colocar aqui de espiritualidade, né? Então, eu comecei a pesquisar. E a espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas também pode ter, né? A espiritualidade, eu gosto muito de um conceito usado pelo Dalai Lama, que ele diz, espiritualidade é tudo aquilo que traz mudança. E se nós aqui estamos falando de como os filmes mudaram a minha vida, como eles me ajudaram a sair da depressão, então os filmes também são espirituais, não necessariamente filmes religiosos. Muitas vezes as religiões, ao invés de melhorar a gente, elas acabam nos tornando pessoas egoístas, críticas, que apontam o dedo para os outros, e eu creio que se tem aqueles que são cristãos, né? Não estou aqui falando de religião, se você critica o outro, a religião do outro, é porque não aprendeu nada com ele. E eu não tenho religião, mas eu aposto que eu tenho mais fé e sou mais seguidora dos ensinamentos desse mestre, que um dia foi chamado Jesus, do que muita gente que bate no peito para dizer que tem essa ou aquela religião. Outro filme que me marcou muito foi A Excêntrica Família de Antônia. Não estava nem no mestrado, nem no doutorado, mas é daqueles personagens que você fala assim, nossa, eu quero ser igual a ela. Então, por que é que eu queria ser igual a ela? E aí eu vou usar uma coisa que o Rubem Alves, que já nos deixou, né, esse grande autor, psiquiatra, teólogo, e que falou muito para educadores, ele dizia que quando nós nos identificamos com algo, alguém, uma fala, que seja, é porque aquilo já estava dentro de nós. Já estava dentro de nós. Então, na verdade, o outro, ou o filme, o personagem, a leitura, a pessoa que você acabou de conhecer, que você gosta dela, mexeu com você, porque aqueles valores, aquela forma de ser dessa pessoa, ela tem tudo a ver com você mesmo. Mas eu não me sinto assim. Mas lá no seu íntimo, você é assim. Nós não atraímos para nós, não nos identificamos com algo que não tem nada a ver com aquilo que já está dentro de nós. Isso em ciência se chama neurônio espelho. Então, eu vejo algo numa pessoa que eu gosto e eu assimilo aquilo, e de repente eu estou usando os trejeitos dela, estou tentando falar meio parecido com ela, e isso vale para os personagens também, né? E a outra coisa é que nós nos identificamos com o outro, com aquilo que está dentro de nós, sejam coisas boas ou não boas. E o outro filme que me marcou muito foi o filme Baquita, que conta a história de uma freira, que ela acabou se tornando freira, era uma escrava negra, então foi a primeira freira negra da história, e quando eu vi a humildade, a bondade, a capacidade de perdoar desta figura, dessa personagem real, tá? Baquita existiu,
foi, assim, algo que me transformou muito. Então, são meus professores, foram meus instrutores, os personagens de cinema. Nessa época, nesses 10 anos, né, onde eu não sonhava a trabalhar com psicologia positiva, quando estava no mestrado, eu conheci uma coisa chamada transdisciplinaridade, que é uma linha dentro da ciência, onde você é uma característica da sua pesquisa. E o que é uma linha transdisciplinar? É aquela que transcende a disciplina, é aquela que te abre portas para você falar de filme, de religião, até mesmo de religião. Eu tinha em casa o Talmud, a Bíblia, a Cabala, então eu poderia beber em várias fontes. Então vamos lá. A transdisciplinaridade, ela te permite todas essas, que você use a tua intuição. Não é só o livro que você quiser, é a tua intuição. Aí eu converso com um pescador e ele sabe muito das marés e tem experiências com a natureza, ou uma pessoa, um ribeirinho, e tudo isso é conhecimento. Para a transdisciplinaridade, ele não tem distinção. Tudo é conhecimento, seja científico ou tradicional, né, das tradições. E mais a intuição. Então, o que eu intuo faz parte. Se eu intuo que eu devo falar tal coisa, então eu posso falar, porque eu estou sentindo no meu coração. Ah, mas não tem embasamento científico. E então, mais uma pessoa da área ambiental me diz, se não tem escrito nos livros, seja você a primeira a dizer isso, certo? Então, esta experiência com os filmes, né? E agora eu quero contar por que eu tive depressão. Quando eu estava no doutorado, eu estava na metade da redação da minha tese. E eu dei um pau, como diziam, no computador, e eu não tinha cópia. Então, eu levei um choque muito grande. Eu tinha todos os sintomas de depressão, eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu fiquei triste, tudo aquilo que as pessoas depressivas têm, né? Ficar ensimesmado, sem vontade, nada. Você falava algo muito bom para me animar, e eu não saía do lugar, porque o hormônio do estresse ali, ele age também, e ele não permite que hormônios que produzem alegria, eles é como uma queda de braço hormonal dentro do nosso cérebro, para a gente poder conversar sobre isso em outra oportunidade. Eu falo muito sobre tudo isso que eu já falei aqui, e mais algumas coisas, no curso CRS, que eu sei que tem a Miriam, é uma das pessoas que faz curso comigo, né? Esse sobre os filmes, eu vou fazer uma série de lives, essa fala sobre depressão, depois eu vou fazer mais uma sobre o medo e sobre a ansiedade, tá? Então, vamos lá. E aí, eu não conseguia fazer nada, eu travei, não tinha vontade, mal tinha vontade de comer. Uma amiga minha, psicóloga, diz, vou te recomendar uma psiquiatra. Vai lá na psiquiatra, que ela é muito boa. E essa psiquiatra não me recomendou remédio. Nada, não tomei. E aqui quero fazer um parênteses, né? Não estou dizendo que os filmes curam, mas nós sabemos que tem muitas terapias alternativas que podem funcionar como coadjuvantes, mesmo porque eu não sei do estado de cada um. Mas eu posso dizer que, em termos energéticos, os filmes podem te ajudar muito. E então, eu comecei a ver filmes, mas não foram qualquer filmes. Eu gostaria de falar para vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards dois videozinhos para a gente não ficar falando do que é depressão e tal. A minha abordagem de depressão, eu vou deixar os links e nos cards.
a primeira parte de um vídeo, umas historinhas, minhas aulinhas, né, bem curtinhas, falando sobre a senhora depressão e a esperança. A esperança é o contrário da pessoa que está deprimida. A pessoa que é esperançosa, ela está no máximo de humor, né? Ela está com todo o gás, toda a vontade de viver. E também o texto de um desses vídeos, né? Em um jornal português online, também o vídeo deles na descrição. Esse daqui não dá para colocar nos cards. Então, o que é depressão, né? No CID-10, depressão é o F33, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada ao sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios de sono e de apetite. Então, eu tinha um pouquinho de tudo isso aqui. A minha depressão era profunda? Não. Eu simplesmente fiquei sem chão. Como você perder um companheiro, seja porque partiu, seja porque se separou, seja por algum motivo, né? Sabe essa sensação de romper um relacionamento? É doloroso. Quem já rompeu, querendo ou não, esperando ou não, sabe quanto dói, né? E eu tinha uma relação com as minhas pesquisas, tanto de mestrado como doutorado, mas de pós-doutorado, estou caminhando para o quarto pós-doutorado, também envolvendo a produção cinematográfica, mas no sentido das produções de séries, né? De séries, especialmente as coreanas, que vêm revolucionando e atraindo dorameiros no mundo inteiro. No meu caso, eu sou cadorameira, né? Os doramas produzidos pelos profissionais coreanos. Então, assim, eu não tomei nada, mas intuitivamente eu fiquei com vontade de assistir filmes. E nessa época haviam locadoras de vídeo. A gente alugava aquelas fitas, né? E eu fiquei amiga do rapazinho que atendia, e ele sempre me indicava vídeos. Então, nesse processo, né, de tentar melhorar, eu fui percebendo que quando eu assistia alguns filmes, eu saía do buraco, literalmente. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre frequência vibratória, que alguns de vocês já têm bastante ideia, né, de como funciona, outros não. Cientificamente é comprovado que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mudam a nossa frequência vibratória, que é medida em hertz. Os pensamentos e os sentimentos de baixa vibração, inclusive a culpa, que é um dos de mais baixa vibração, a tristeza, a amargura, a desesperança, medo da morte, e aí tudo isso baixa a nossa frequência vibratória. Agora, é importante dizer, eu falei aqui de relações, né? Mas não só quando nós perdemos ou rompemos com entes queridos, mas perda de emprego, dificuldades econômicas, tudo isso também podem levar à depressão. Muitas pessoas, quando elas ficam muito tempo no meu tempo chamava de baixo astral, né? No baixo astral, e baixo astral literalmente, nós começamos a atrair mais baixo astral para a nossa vida. Quando nós estamos de alto astral, nós atraímos mais alto astral para a nossa vida. E eu sentia, intuitivamente, que eu não queria estar naquele buraco. Não era confortável para mim estar lá. E eu soltei, eu sabia que um dia, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo começar do zero. Eu não consigo. Qual era a primeira palavra que eu havia escrito? Eu não sabia. Então, lá fui eu, para os filmes, né? E eu comecei a perceber que, a depender dos filmes, haviam personagens que eles eram muito fortes.
Eles superavam momentos difíceis com muita perseverança. Então, eles eram espelhos para mim. E eu dizia, inconscientemente, eu quero ser igual a essa pessoa. Quando eu assistia algo que me fazia rir, eu sentia que eu tinha saído daquele lugar onde eu não tinha vontade de fazer nada. E eu começava a ganhar motivação. Essas duas vertentes de filmes que eu experimentava me levavam a experimentar possibilidades de sair daquele lugar. E então, o que acontece quando nós entendemos o que acontece conosco? Porque muitas pessoas, eu já tive alunos que tinham depressão e diziam assim para mim, mas professora, eu tenho depressão. Primeira coisa, nunca digam eu tenho, você não tem nada. E agora eu quero falar de hereditariedade. Normalmente, uma pessoa que tem tendência à depressão, ela tem antepassados familiares com o mesmo sintoma. Porque nós herdamos não somente formato do rosto, formato da unha, doenças genéticas, mas também coisas emocionais, alergias, e coisas que nós podemos adquirir epigeneticamente, falando, dificuldade que nós passamos. Vamos supor que um antepassado meu morreu afogado, morreu de frio, que já aconteceu na minha linhagem, tá bom? Só não sei exatamente onde foi, porque eu também sou consteladora. Me encantei pela constelação quando eu fui participar. Eu disse, gente, eu quero estudar esse negócio aí. Então, sou consteladora. Algumas pessoas sabem, já constelaram comigo, e faço aqui propaganda. Amo constelar, constelo pouco. Constelo bem pouquinho, mas tem que conversar comigo. Bem, então, mostrava toda essa parte genética. Ora, toda a parte genética e epigenética, eu estudei isso quando eu estava no mestrado. E eu defendi em 95. Nós estamos em 2023, né? Então, eu já sabia tudo isso. É engraçado que a vida da gente vai encaixando as coisas, né? Os filmes, as tendências científicas, a filosofia, a comunicação, a psicologia da percepção, e assim vai. No meu mestrado, eu juntei 5 áreas de ciência. Amava tricotar tudo isso aqui. E hoje, depois, né, que esse curso até nem existe mais. Depois de tantos anos, eu comecei a dar aula na USP em 2001. Foram quase 2001, então, mais de 15 anos, que eu comecei a buscar essas questões espirituais, que me levou para a questão do autoconhecimento, que me levou à Índia. Então, e a gente acaba se aprofundando, entrando em mais leituras e em tantas coisas que fazem a gente se transformar, né? E ajudar pessoas. A gente, às vezes, está um pouquinho, de certa forma, passado um pouquinho por experiências a mais que o outro. Então, como eu ouvia na Índia, é um puxando o outro. Então, aquele que tem um pouquinho a mais, ele entrega para o outro. E o outro que aprende contigo vai passar para o outro, e assim por diante. Nós fazemos uma cadeia. Parece aquela imagem dos elefantes, um segurando o rabinho do outro, né? Um puxando o outro. Bem, voltando à depressão, então, o que tem com relação aos filmes? Na teoria da dupla fenda, que talvez vocês conheçam, e eu falo dela lá no CRS, posso deixar também na descrição do vídeo. Chama-se Código de Renovação do Ser para a Nova Terra. É diferente desse trabalho com os filmes, porque o trabalho com filmes é bem fácil, é bem tranquilo. O CRS não, de alguma coisa muito profunda, porque fala sobre a ciência e as leis que regem o universo. A teoria da dupla fenda mostra que onde você coloca a tua atenção, você acaba transformando a sua vida nisso. Então, eu posso transformar a minha vida em algo cheio de desgraça ou cheio de graça. E aí é que os filmes começaram a me ajudar. Os personagens sendo inspiração para mim.
e aqueles que me faziam rir me deixavam de bom humor. E o bom humor, ele é uma frequência vibratória muito mais elevada. É claro que eu ficava subindo e descendo energeticamente, mas quando eu estava lá em cima, alguma coisa eu falava assim, gente, é muito bom estar aqui. Eu não quero ficar no outro lugar. E o que aconteceu nessas indas e vindas, nesses sobes e desces energéticos? Eu comecei a ter vontade de escrever. E a primeira coisa que eu fiz foi, vou desenhar a minha tese, vou transformá-la num ovo. Então, como é um ovo? Um ovo tem uma casca. E a casca era toda a parte teórica. Eu comecei de dentro para fora, já não vou lembrar, porque eu defendi minha tese em 2003, mas era um ovo. Sim, era a casca, era a parte teórica, depois tinha a parte da atividade prática, da pesquisa, que era clara, depois tinha a gema, que era onde eu havia chegado, e daí o embrião, que era algo que nascia da minha pesquisa, uma coisa nova que surgia ali com a minha pesquisa. E eu comecei a desenhar, e eu falei, cada capítulo eu vou escrever um poema. E um dia eu contei que eu já estava saindo, né, desse lugar de depressão, que depressão é um buraco, né, é um buraco. Eu tenho uma amiga minha chamada Araci, que dizia que um amigo dela contou que quando nós estamos deprimidos, nós estamos lá embaixo, nesse buraco lá embaixo, só tem um lugar que a gente pode olhar, né, é para cima e para a luz, né, se está lá no fundo do poço, é escuro lá dentro. E então, quando nós estamos entendendo a teoria da dupla fenda, e nós percebemos que quanto mais eu foco numa coisa, mais eu crio, trago aquilo para mim, você vai sentindo, mesmo que você não entenda nada de física quântica, entendeu? Só procurar a dupla fenda, a teoria da dupla fenda, e vocês vão entender. Nós não podemos focar na desgraça, nós temos que focar na graça e encontrar motivos para viver, e preferencialmente viver felizes. É por isso que quando eu estava antes de entrar no pós-doutorado, eu criei esse canal chamado Felicidade Sustentável, só que logo em seguida veio uma moça, criou também a Felicidade Sustentável, e eu não sei o que é que eu fiz diferente dela, que quando você coloca na busca, você vai encontrar essa moça, que tem um trabalho lindo. Então, para me encontrar, tem que colocar Ivan, Felicidade Sustentável Ivan. Aí me acha meu canal, né? Mais Felicidade Sustentável, que tem a ver com psicologia positiva. Esse trabalho com filmes, ele é baseado em psicologia positiva. Só queria fechar essa questão da depressão, para a gente entrar na questão dos filmes, onde nosso subconsciente, ele se assemelha a um iceberg. Aqui na base estão as memórias mais profundas e obscuras do nosso ser. Aqui em cima, apenas de 5 a 3 e até mesmo a 2% está para fora da lâmina d'água. E dentro dessa pequena porcentagem, nós nos vemos como seres conscientes. Com esses 5% ou 3% ou 2% estão fora, ou tudo isso que está aqui embaixo, na parte submersa do iceberg. É claro que tudo isso aqui, esse 95%, que comanda 95% do nosso dia, 95% do nosso dia, por isso que é 95%, vem do nosso subconsciente. Ora, o que é subconsciente? É a mesma coisa que ego, é a mesma coisa que mente, é a mesma coisa que sombra, é a mesma coisa que corpo de dor. Sobre esses temas eu farei outros vídeos que são parte do CRS, mas vai ser aberto para outras pessoas, tá bom? Hereditariedade. Nós temos padrões que herdamos dos nossos antepassados, não é só de ter tendência à depressão, mas tendência a olhar pelo lado negativo das coisas. Tem pessoas que adoram ver um buraco na rua, conheci pessoas assim,
quando você estava numa rua linda e arborizada. Tinha tanta coisa para olhar, de bonito, de belo, e ele olha para o que tem de mais feio. Então, essa conexão com a desgraça também está nesses 95%. E aí nós chamamos também de a morada das nossas limitações, de todos os tipos. Bem, e o que a psicologia positiva faz, né? Aí vamos falar, então, da psicologia positiva, que foi uma tendência que aconteceu no mais ou menos em 1988, que o precursor foi Martin Seligman. Então, a psicologia normal, tradicional, estava focada muito, muito, muito nas desgraças, em tudo que era negativo, em diferentes tendências, né, de linhas de psicologia. Trabalha com o quê? Com os distúrbios, os lados, as coisas negativas. E o que aconteceu com Martin Seligman? Ele percebeu que ele estava cansado de estudar desgraças, e ele queria estudar as graças. E a psicologia positiva, ela estuda as virtudes e a felicidade. Ela é conhecida como a ciência da felicidade. Então, Martin Seligman, e teve os amigos dele que acompanharam, fez esse trabalho pioneiro. Então, psicologia positiva é uma linha que trabalha não com foco nos desequilíbrios, mas nas coisas boas que o ser humano carrega. Seu objetivo é potencializar aquilo que temos de melhor e aperfeiçoar o que está necessitando de um olhar mais carinhoso dentro de nós. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem pouca paciência. Então, a psicologia positiva, se vocês olharem lá na página do curso de psicologia positiva com os filmes, vocês vão ver as 24 forças de caráter, que é assim chamada pelo Martin Seligman. E essas forças, elas estão nos personagens, estão nas pessoas. Então, eu descobri que a psicologia positiva também, haviam colegas dele que estudavam os personagens e como esses personagens eram inspiração de valores ou de forças de caráter. Amor, compaixão, humildade, transcendência. São 24 características, são 6 que têm subdivisões. Então, esse curso que a gente oferece, que é extremamente fácil de fazer, não tem data para começar, não tem data para terminar, cada pessoa faz no seu ritmo. Só com filmes, não tem que entregar nada. Você tem toda essa parte da psicologia positiva que eu coloco lá nas aulas, né? Mas também não tem aula, são só introduções, como esses links dos cards que eu deixei para vocês. Os cientistas que trabalham com os filmes são o Naimek e o Eddy. Eles têm um livro, eu vou colocar aqui a imagem da capa do livro, e eles chamam a reflexão, né, dos leitores desse livro, alguma coisa dita por Ingmar Bergman, muito conhecido na minha geração. Eu sou da geração dos anos 60, eu nasci em 61. E o Bergman dizia assim: nenhuma arte perpassa a nossa consciência de forma com que um filme faz, e vai diretamente até os nossos sentimentos, atingindo a profundidade dos quartos mais escuros da nossa alma. Ou seja, o filme, ele usa uma linguagem que penetra a gente. Aquele personagem, ele é inspirador, ou seja para você querer ser igual a ele, ou seja para você não querer ser como ele. Age das duas formas, porque tem eu, por exemplo, na minha meninice, eu não gostava de personagens maus. Eu falava, eu nunca quero ser uma pessoa dessa. Nunca quero ser essa pessoa pessimista. Quero ser igual a Antônia, da excêntrica família de Antônia, que era uma pessoa que queria ajudar todo mundo, que abria a casa, que ajudava todo mundo, que não tinha preconceito. Todo mundo que passava por preconceito, ela colocava dentro da casa. Então, as pessoas religiosas que criticavam esse ou aquele, ela arrastava. A casa dela era assim,
todo mundo era feio, bonito, grávida, tudo, com problemas mentais, tudo ela recolhia para dentro da casa dela. Eu me identifiquei. Por que eu me identifiquei? Algo dentro de mim diz que eu sou assim, só que eu não sabia disso, né? Outra coisa, os desenhos, eles são muitas vezes para crianças, mas elas são para a nossa criança interior. Gostaria também, vou deixar no cards aqui, nós temos no nosso grupo de meditação, de estudo e meditação, nós estamos estudando o livro Psicologia da Alma, um capítulo que fala sobre a criança interior. E essas gravações estão sendo postadas, tem uma parte que é estudo e tem outra que é meditação guiada canalizada. Muito importante. Então, nós achamos que porque nós crescemos, a criança interior não tem mais nada a ver com a gente, né? Mas tem sim. Quando a gente acredita, quando a gente chora, quando a gente ri, muitas vezes está tocando a nossa criança interior, o nosso adolescente, e quando nós começamos a ver um desenho, eu não sei aqui para quem é papai e mamãe, e você já tinha parado de ver desenho, mas quando você vai acompanhar o netinho, o filho, em desenhos, em filmes, animações, né? Você percebe que você acaba se envolvendo. Quem disse que desenho ou animações, filmes de animação, são só para crianças? Não, não são. Um exemplo disso é o filme Avatar, que não é para criança, embora enche, né? As crianças podem fazer a leitura deles, né? Mais especialmente o Divertidamente, né? Esse filme não é para criança, é para adulto, explicando como funciona o nosso cérebro e as emoções dentro do nosso cérebro. A criança vai curtir lá do jeito dela, se é que vai curtir, talvez uns, outros não, mas o importante é que aquilo vai ficar no subconsciente dela, aqui, nesses 95, né? Então, como é que nós fazemos para vencer esse 95 e tornar as nossas limitações, as nossas sombras, o nosso corpo de dor, a nossa herança genética e epigenética mais consciente? E vocês sabem que a consciência não é tudo. Existe um outro nível, além do iceberg, né? Chamado supraconsciência. A consciência não é algo maravilhoso, não é o fim da jornada. Consciente é aquele que fuma, perdão para aqueles que fumam e acham que não vão ficar doentes, né? Ou aquele que bebe a vida inteira e acha que nunca vai ter cirrose, que nunca vai... Ou seja, você vai fazer coisas que você acha que com você não vai acontecer. Isso é consciência? Você tem consciência de si, mas você não tem consciência da profundidade do que é viver, do amor que nós temos que ter à vida. Você não tem consciência dos padrões energéticos, de que quando eu estou doente, eu sou responsável por aquilo que aconteceu comigo. Eu entrei em depressão porque eu me distraí. Vou deixar também, se eu achar, nos cards, um cantor argentino já falecido, que ele dizia assim: você não está deprimido, você está distraído. Ele tem um trabalho maravilhoso e era um cantor, eu acho que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele perdeu a filha e a esposa num acidente. E ao invés dele entrar em depressão, ele encontrou a vida. Ele encontrou a vida. E ele escreveu. É muito lindo. Deixo nos cards e deixo também, colocando aqui o nome dele, que quando eu for editar, está aqui o nome dele, né? Porque vale a pena. A aula que ele dá para quem passa por essas questões, e eu digo, você não tem depressão, você está só distraído e esqueceu que isso que você herdou geneticamente, que está lá no seu subconsciente, no seu corpo de dor, etc., etc., não te pertence. A constelação trabalha bastante com essa consciência, né? Então, o Walt Disney, ele diz que ao planejar um filme, não pensamos em adultos e não pensamos em crianças, mas apenas naquele lugar puro e intocado dentro de nós, que o mundo talvez tenha feito esquecer e que o filme pode ajudar a resgatar.
Quem é que nunca assistiu um filme do Walt Disney e não se deliciou com aquilo? Então, mais uma vez, o filme, ele vai lá nas profundezas. Então, como resultado, né, desses sentimentos, desses pensamentos, percebe-se que a profundidade da chamada sétima arte na tarefa de alcançar o mais íntimo, intocado e puro do ser humano, puro no sentido de purificado, com menos limitações, com menos interpretações errôneas da realidade, onde reside a essência humana e as suas virtudes, os seus valores. Esses 24 que a psicologia positiva estuda. E você deve estar se perguntando, então, né? Como é que você saiu da depressão? Eu disse, e agora eu vou falar mais coisas. Vendo filmes, e não foi qualquer filme, foram filmes que me ajudaram a superar, me tiraram, vão daquele lugar onde eu estava e me colocavam em outro, nem que fosse por alguns minutos, por algumas horas. E aí eu fui percebendo que eu gostava mais de ficar nesse lugar. E eu não falei uma coisa sobre a minha tese. Na época, existia 10 com louvor, né? E eu passei com 10 com louvor, ficou muito melhor do que estava antes, mas muito melhor. Então, as coisas, nada acontece por acaso na vida da gente. Eu precisei passar por essa experiência para ajudar outras pessoas a vivenciá-las. Eu transformei uma vivência minha em curso. E então, quando eu fiz o pós-doutorado com filmes, eu tinha um grupo de pessoas que trabalhavam, que eram minhas cobaias, né? Eram os sujeitos da minha pesquisa. E agora eu quero passar isso, se foi em 2017, e agora eu sinto que por toda essa crise que nós vivemos, especialmente onde as pessoas estão cada vez mais buscando encontrar consigo próprias, os filmes, e muito do que eu aprendi pode ser compartilhado, tá? Esses filmes mudavam de canal a minha energia. Eu virava essa chavinha da tristeza, do medo, da desesperança, eu não sei o que eu faço, não tenho vontade de fazer nada, para um lugar onde eu estava feliz e com vontade de fazer alguma coisa, até eu pegar e começar lá, né? Vou fazer um novo. Comecei a brincar, comecei a desenhar, comecei a criar as capas dos capítulos, e depois escrever foi um pulinho. Eu ria e chorava, me sentia feliz e motivada, mudava a minha frequência vibratória, e é claro, depois eu caí em sentimentos e pensamentos negativos, mas aí, como eu digo sempre, né, Miriam, que faz parte do nosso grupo de estudo e meditação, quando a gente entra nesse caminho que vai nos levando para a supraconsciência, nós vamos caindo cada vez mais. Quando nós estamos mal treinados e desatentos, que a distração, a desatenção é que nos leva para a depressão. Então, você cai e fica. E no CRS eu chamo de ladeira acima, ladeira abaixo. Subir a ladeira é subir a sua frequência vibratória, descer a ladeira é você descer a sua frequência vibratória. Quando eu desço, eu começo a ser guiado pela minha mente, pelo meu ego, pelo meu subconsciente, pela minha sombra, pelo meu corpo de dor. E quando eu subo a ladeira, eu começo a querer caminhar com uma supraconsciência, tornando o meu consciente muito mais consciente do que o consciente da massa. Daí é que a ciência, ela entra como algo importante, né? A ciência, ela gira muitas chaves. E mais uma coisa, cada vez que eu ficava bem, eu queria mais filmes, por quê? Porque no sistema de recompensa, nós buscamos coisas que nos deixam mais perto da vida. Isso eu falo no CRS também, né? Nosso cérebro funciona assim, nosso cérebro emocional, ele não tem memória, assim como o nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro primitivo, tem vários nomes. Tem quem diz que o cérebro reptiliano não existe. Eu tenho dó de quem fala isso, né? Porque não sabe o que está falando. Nós temos, sim, um cérebro herdado, isso por neurocientistas famosos do mundo, né? Não é qualquer pessoa que diz isso. Então, esse cérebro, ele cuida da nossa sobrevivência. E ele não tem memória. Eu falo que ele é a síndrome da música do Chico Buarque, que todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Esqueci o nome, cotidiano, alguma coisa assim. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Esse é os 95%.
da parte submersa do nosso subconsciente. E nessa parte está toda essa herança genética e epigenética que nos faz entender a vida de uma forma muito equivocada e não feliz. E nos leva, muitas vezes, para um lugar onde nós não queremos ir. E quando eu percebia que eu ficava bem, eu queria mais, porque entra num sistema de recompensa. O sistema de recompensa está ligado às nossas emoções. As nossas emoções, o cérebro emocional também não tem memória, ele apenas separa a dor do prazer. Só que ao separar o prazer, ele coloca aqui drogas, álcool, N coisas que, no fundo, não vão te fazer muito bem. Tudo que ele coloca como algo que gera desprazer, a dor ou dor, é algo que me deixa mais perto. Então, aqui onde tem prazer, tem vida, aqui tem morte. Aqui tem morte. Então, nós somos motivados para sair desse buraco. Nós somos motivados a realizar coisas que me trazem mais prazer. Contudo, quando nós entramos nesse buraco da depressão, depressão é o próprio buraco, depresso, vocês vão ver. Isso eu falo lá nesses cards que eu já coloquei e que estão na descrição. Nosso sistema hormonal, ele fica prejudicado e nós não produzimos esses hormônios que geram alegria quando você recebe uma boa notícia, quando você assistiu um filme, às vezes você não vê graça nenhuma num filme de comédia, mas talvez você vá, olha, eu já estou respondendo, hein? Vai se identificar com alguém que superou alguma coisa que você está passando. Você se identifica como personagem, para depois você começar a se deliciar com as comédias, né? Rir bastante com as comédias. E aí eu queria, né, tomar essas doses de humor. O humor na pessoa que está no buraco, lá no fundo do poço, ele fica ali o dia todo, por dias seguidos. Desaparece, então, o interesse pelas atividades que antes davam satisfação. Mais uma vez, nós buscamos prazer, e nem sempre prazer na coisa certa. Por isso que muitas pessoas que começam a entrar em estados de depressão, começam a entrar também nas drogas, na bebida, no álcool, etc. A pessoa fica sem perspectiva e ela se acha feliz quando ela está nesse lugarzinho. Por isso, os filmes, eles podem ajudar muito. Bem, os personagens do filme, eles são os nossos mestres, nossos exemplos de conduta, e precisamos desenvolver valores para nos fortalecer. Por que eu preciso me fortalecer? Dentro da metafísica, nós temos várias forças, né? Várias energias. E a psicologia positiva também trabalha essas forças, né? Por isso que chamam-se forças de caráter. Algumas delas, perseverança, né? Quem precisa superar alguma coisa precisa perseverar. E é por isso que nós, ao estudar a psicologia positiva e esses personagens, que eu já indiquei alguns filmes aqui, mas fiquem com a gente, vou citar outros filmes na próxima live, mas fazendo o curso mesmo, que eu não gosto dessas coisas que falam de propaganda, mas eu estou aqui. Vocês podem assistir o filme que vocês quiserem, buscar bastante coisa na internet, mas nós temos listas e listas de filmes para todo gosto, inclusive para papais e mamães, para assistir com os filhos. Dessa vez, o curso vai ser um pouquinho mais aprofundado, trabalhando com várias, vamos supor, eu sou uma pessoa ansiosa, então toda semana nós vamos, eu chamo de semana porque você pode levar o tempo que você quiser, mas eu chamo de semana cada vez que eu posto alguma coisa, tá? Mas eu não vou chamar de semana não, é porque estava já na ponta da língua aqui, que está no meu subconsciente, né? Também serve para alguma coisa. O subconsciente é aquele que, o seu piloto automático, né? Então você está no nível da subconsciência, mas ali eu chamo no nosso pessoal da meditação, né? É o degrauzinho de cima, quando saiu da subconsciência e começou a chegar na consciência,
no primeiro degrauzinho, porque nós temos uma régua, e é toda escalonada. Então, quando nós estamos com o nosso subconsciente, algumas coisas vêm subindo em nós, né? Nós estamos aqui para pegar tudo isso, esses 95%, e trazer ele para cima, para a consciência. E essa parte nossa que era consciente, torná-la mais consciente ainda, tornando-a supraconsciência. Os SILBs têm um papel especial na nossa transformação e na transformação das pessoas que estão à nossa volta. Porque quando o nosso humor muda, nós atraímos pessoas para o nosso lado e nós começamos a ajudar outras pessoas. Mas quando nós estamos no fundo do poço, ninguém quer ficar perto da gente, porque nós tomamos energia do outro. É igual, eu sempre falo isso, sempre. Às vezes nós chegamos em alguns lugares, perto de alguma pessoa, que você se sente mal quando você deixa de perto dela. Você fala, nossa, eu estou me sentindo cansado, parece que minha energia foi embora. Porque é igual, eu falo que mamãe que já colocou uma madeira dentro da água para esfriar, é a mesma coisa. Você está ali cheio de energia, uma madeira quentinha. E aí outra pessoa chega perto de você, ela não tem energia, porque ela está vibrando muito baixo. Ela pega a tua energia. Não faz isso de propósito. É ruim? Não, você pode se sentir cansado. Mas aí você vai, canta, vê um filme, vê uma série, abraça pessoas e daqui a pouco você já está bem de novo. E ainda ajudou o outro, né? Todos esses entendimentos fazem parte da nossa jornada para a supraconsciência. Então é isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa para a gente encerrar? Aqueles que assistirem depois, eu vou responder nas perguntas que vocês podem fazer abaixo do vídeo, tá bom? Está a lista dos filmes? Oi, fala, Miriam. Você vai deixar a lista dos filmes pra gente? Vou. Tá. Vou deixar essa lista, vou deixar os cards, esses filmes que eu citei aqui eu vou citar, vou buscar um filme bastante bom como exemplo de alguém que saiu da depressão e deixar uma comédia também, pra gente fazer rir. Agora, se as pessoas quiserem conhecer o curso, que é bem simples mesmo e muito, muito, muito baratinho. Esse curso é mais para vocês ficarem me conhecendo mesmo. Aí eu deixo o link também do nosso site, tá bom? Vai ficar tudo aqui embaixo na descrição. Agradeço bastante a presença, é uma grande força.